Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, motivo de muita alegria estarmos aqui nesta manhã para adorar e exaltar ao santo nome do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 6, o versículo é o de número 22. Quero louvar a Deus por esta rica oportunidade de ser o pregoeiro da palavra do Senhor. E convém que Ele cresça e eu diminua. Agradeço a liderança pela confiança de mais uma vez nos ceder este altar onde tem sido bênção para nossa vida, nossa família. Diz assim a palavra do Senhor: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Eu vou falar e eu peço que você repita nesta manhã. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Coloca a sua Bíblia na cadeira e dá uma linda salva de palmas para Jesus nessa manhã. Aleluia. Oh glória. Pode se assentar. Deus tem falado ao meu coração há alguns dias através desta palavra. Porém, essa semana, devido a algumas mudanças na nossa casa, por conta de algumas situações de obra dá trabalho fazer, irmãos. Nós estávamos bem atarefados e tínhamos o projeto, do Haja, que foi bênção ontem. Quero louvar a Deus por esta igreja que tem se movido para que o nome do Senhor seja glorificado. Não foi muita correria, mas essa palavra já vinha ardendo em nossos corações. E ontem, quando eu cheguei em casa, eu fiquei ali meditando, lendo, relendo, e fiquei até 4 horas da manhã. E para quem faz uso de uma tribuna, sabe que muitas vezes a coisa parece que não dá liga e você fala: meu Deus, misericórdia. Mas aí dormi ali umas 2 horinhas, 3 horinhas, e o Senhor falou comigo. E eu quero compartilhar com você. Amém? Quando eu entrei ali, ganhei aqui um comunicado, que está escrito assim, seu chamado está te esperando na saída da sua zona de conforto. E aí confirmou mais ainda. Eu acredito que todos aqui preferem atitude do que palavras. Se eu passar e ver alguém caído e falar assim, levanta, e vier outra pessoa atrás de mim, ou após a minha passagem por aquele lugar e estender a mão e levantar aquela pessoa, quem que parece que de fato queria ver aquela pessoa de pé? O que apenas falou ou o que ajudou ela a se levantar? A atitude não causa um impacto maior, irmãos? E fazendo uma pesquisa no dicionário online sobre a palavra atitude, ela é um substantivo feminino, ou seja, atitude, uma maneira de se comportar, de agir ou de reagir.
E nos dias de hoje, o que nós vemos é uma igreja sem atitude. Nos dias de hoje, o que nós vemos é uma igreja sem atitude. E Deus não nos chamou para simplesmente carregar uma Bíblia, pôr um terno bonito, pôr um vestido bonito, vir num salão como esse, cantar, bater palma, pular, rodar, não. Deus nos chamou para termos atitude. Aleluia. É fácil ser crente nos dias de hoje? É fácil, irmãos? E no tempo de Noé, vocês acham que era fácil? Então, o personagem desta manhã vai ser Noé. Nós vamos aprender algumas lições com ele através das suas atitudes. Nós vimos aqui a definição de atitude segundo o dicionário português, que tem a ver com agir ou reagir, tem a ver como se comportar. E quando eu olho para a vida de Noé, irmãos, principalmente os homens que estão me ouvindo aqui nesta manhã, você não fica preocupado não, irmão? Porque Noé, Eliomar, ele pregou aproximadamente 100 anos. Sabe quantas almas Noé ganhou para Jesus? Quem sabe? Oi? Noé ganhou a sua casa somente. E muitas vezes nós com um comportamento medíocre não pregamos para ninguém, acha que vai ganhar quem, irmãos? Principalmente para os homens. Faz uma análise aí de como você está vivendo, de como estão as suas atitudes. Noé pregou 100 anos, não ganhou ninguém, mas ele ganhou a casa dele. Tem gente que pode ver Noé como um fracassado porque ele não ganhou ninguém, mas eu vou te falar uma coisa. Para mim, Noé foi um dos maiores pregadores, porque ele ganhou a sua casa. Tem um monte de gente aí pregando em grandes congressos, avião para lá, avião para cá, mas nem a casa dele ele ganhou. Aleluia! Ontem eu estava ali no meio daquela comunidade, e por muitas vezes eu me pegava pensando, falando, meu Deus, como é difícil. E Deus falou fortemente ao meu coração, pastora Vanessa. Quem convence sou eu, filho. Quem convence sou eu, o seu papel é pregar. Vai pregando, enquanto isso eu salvo a sua casa. Vai pregando, aleluia, enquanto isso, aleluia, eu sou contigo. Oh glória, enquanto isso eu não deixo você esmurecer, enquanto isso eu não deixo você retroceder. Só pregue o evangelho, aleluia, e tenha atitude. Muitos que se acham grandes não querem isso não. Não querem estar tomando sereno na cabeça não, numa comunidade que não tem nada para oferecer. Aleluia, que não tem like, aleluia, na internet não, que não tem remuneração, não, muitos não querem, mas quem entendeu, aleluia, a palavra, aleluia, vai fazer que nem Noé, vai fazer tudo conforme Deus falou. Na Bíblia, o termo atitude se refere à postura, comportamento e modo de agir de uma pessoa em relação a Deus, aos outros e às circunstâncias da vida. Era um período que a humanidade estava perdida. Olha que coincidência, porque para mim ela continua perdida. E cada vez pior. Mas daí tem crente que vai dizer como ser crente, como ganhar as pessoas, como pregar o evangelho, como produzir para o reino, se ninguém quer saber de Deus. Na época de Noé, as pessoas queriam saber de Deus, meu irmão e minha irmã.
As palavras, elas podem até convencer, mas o que arrasta é a atitude. Aleluia. Eu vou falar de novo, as palavras podem até convencer, mas o que arrasta é a atitude. Essa semana eu estava falando com a minha filha do meio, está morando sozinha. Estávamos conversando determinado assunto e eu falei para ela: filha, a minha carne muitas vezes se preocupa com você, mas o meu espírito sabe. Aleluia. Eu já entreguei a sua vida, a vida de cada um dos seus irmãos faz tempo na mão do Senhor. E eu confio nesse Deus, esse Deus não falha. Aleluia. Agora é com você. Olha para a vida do seu pai. Olha quem seu pai foi e olha quem seu pai é hoje. E a pergunta que fica nessa manhã: você pode falar isso para os seus filhos? Como tem sido a sua postura? Aleluia. Diante daquilo que o Senhor te ordenou. Como tem sido a sua postura, crente? Uma atitude bíblica envolve uma série de ações e características que refletem os princípios e valores ensinados nas Escrituras. E nós vemos algumas atitudes aqui que agradam a Deus. A fé é uma atitude que agrada a Deus. Confiança em Deus e em suas promessas, mesmo diante de desafios. O amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sabe o que é interessante? Deus, ele vai liberar uma palavra para Noé. E eu li esse texto várias vezes ontem, evangelista Lucas Oliveira. E eu não vejo Deus mandando Noé pregar para ninguém. Eu vejo Deus orientando Noé acerca de uma destruição que vai vir através do dilúvio. E Deus falando: ó, vi graça em você, constrói uma arca para você e para sua casa. E para alguns animais. Aleluia. Mas Noé, o que Noé faz? Ele prega por 100 anos, Maico. Aleluia. Sabe por que tem muita gente que não prega o evangelho? Porque não entendeu o que é evangelho. Sabe por que tem muita gente que não prega o evangelho? Aleluia. Porque não acredita na salvação. Quando Noé acreditou que ele e a casa dele ia ser salva, ele falou: eu não posso me calar. Aleluia. Eu preciso produzir algo. Eu vou pregar o evangelho para todos. Homens, continua deixando as coisas de Deus de lado e fica dando atenção naquele grupo do futebol lá. O Corinthians vai levar a sua família para a arca. O Santos, o Palmeiras, o São Paulo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Lá no princípio Deus plantou um jardim. Pegou o homem que ele criou e colocou no jardim. Aleluia. E Deus falou: ó, não é bom que ele viva só. Aí Deus pega, coloca um sono, aleluia, em Adão e remove parte dele, da sua costela, e faz a mulher. Quando Adão, aleluia, está dormindo, Deus está trabalhando. Eu já quero abrir um parênteses aqui e dizer: fica tranquilo, se você entendeu, aleluia, para que Deus te criou, pode descansar, porque mesmo em meio ao sono, em meio à inércia, Deus está trabalhando. De repente você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Mas deixa eu te falar, quando Ele falar para você fazer algo, escute, preste atenção e vá produzir. Aleluia. E o negócio é com o homem, irmãos. Não adianta. Deus falou assim, ó: a mulher vai ser submissa.
Sabe por quê? A mulher tem dificuldade de ser submissa. Por que Deus falou para o homem amar e para a mulher ser submissa? Porque o homem de verdade, ele não tem dificuldade de ser submisso. Veja no exército, 90% ou mais é homem ou mulher? Veja no crime, nas facções, que tem hierarquia também, tem mais homem ou mais mulher? E a mulher, por que Deus não falou para a mulher amar? Porque a mulher não tem dificuldade de amar. A mulher vê um sapato, ela fala que ama. A mulher encontrou a outra agora, já vai no banheiro junto. Chama o homem para ir no banheiro junto, para você ver aqui, é o tapa. Só que sabe qual que é o problema, irmãos? A gente quer tudo de Deus sem fazer nada. A gente quer tudo de Deus sem entregar nada. Aleluia. E aí Deus falou, ó, a mulher vai ser submissa. Porque você tem que matar a sua carne, mulherada. Eu vou pegar os homens, mas deixa eu dar uma passada por aqui primeiro. Os homens têm que se posicionar, né? O negócio foi com o homem. Aí a Eva foi lá, deu ouvido para a serpente. Aconteceu o que aconteceu. Mas antes da Eva existir, Deus deu orientação, foi para o homem. Ó, do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comerás. E aí depois que acontece tudo, todo mundo conhece a história, isso não é a mensagem de hoje. Adão vai e se esconde. Eu acredito, conjecturando, que Adão se escondeu atrás da árvore. Porque era no jardim, não tinha edifício lá para ele se esconder atrás, não tinha carro para ele se esconder atrás dos carros. O que tinha era a árvore. Ele se escondeu atrás. E aí quando Deus se apresentou, que Deus todo virar da tarde se apresentava para Adão, Deus falou, Adão, aonde tu estás? Deixa eu te falar, homens, Deus não está preocupado com o seu pecado, Ele sabe. Sabe aquele pecado de estimação que nem o seu pastor sabe? Deus sabe. Aleluia. Deus não apareceu para Adão e falou, Adão, você fez isso, você deixou a Eva comer ou você comeu? Não. Deus falou assim, aonde você está? Porque o homem pode estar até preocupado com o seu pecado. Alguns aí podem estar até apontando para o seu pecado, mas Deus não está preocupado com isso, porque Ele é água que purifica, Ele pode te limpar, Ele pode levantar o homem que caiu, aleluia, mas Ele está preocupado com relacionamento. Por isso que Ele falou, onde você está, Adão? Aleluia, você caiu, você errou, mas eu nunca caí, eu nunca errei, aleluia. Sabe por que o diabo tenta te derrubar, homem? Porque ele nunca se levantou, mas tem um que nunca caiu, e ele está disposto a te levantar nesta manhã. Ô irmão, eu fico triste, cara, quando eu vejo uns homens que são potências na mão do Senhor, ou eram, e estão deixando se enganar com coisas tão banais. Paulo já nos orientou, falou, não se embaraça com as coisas deste mundo. Imagina Noé construindo aquela arca por anos e as pessoas zombando. Que chuva que nada, o que é chuva? Nunca tinha caído uma chuva, é diferente nos dias de hoje, Michel.
Constrói uma arca lá no Rio Grande do Sul e fala, ó, entra porque vai vir uma chuva e as pessoas vão entrar. Porque viveram uma catástrofe lá. Hoje já chove, já alaga. Já morre gente nos períodos de enchente, sim ou não? Naquela época nunca tinha caído uma chuva. Imagina, irmãos. Mas ele perseverou, sabe por quê? Diga assim, a palavra de Deus bastava para Noé. Diga assim, a palavra de Deus precisa ser suficiente para mim. Sabe por que muitos não rompem? Porque você não está nem aí para a palavra de Deus. Você quer casa, você quer emprego, aleluia. Você quer um marido, você quer uma esposa, você quer ver seu filho na faculdade e não tem problema nenhum nisso. Mas, principalmente, nós temos que entender que a palavra de Deus é o suficiente para as nossas vidas. Cem anos, irmãos, pregando sem sucesso. Sem sucesso para o homem, que para ele foi bênção demais. Ele conseguiu salvar a casa dele. E ó, você antes de falar de Noé, pense bem, porque você só está aqui por causa dele. Nós somos descendentes, ou melhor, nós somos a geração de Noé. Mas sabe o que me preocupa? Coloca aí para mim Lucas 17, por favor. Versículo 25. Jesus, ele vai falar acerca do dia do juízo. Já no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, ele vai falar, ó, mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. 26, por favor. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Eu já vi muitos pregadores pregando e trazendo uma alegoria, estou igual o pastor Renato, alegoria, que a arca é a igreja do Senhor. Mas eu entendo que a arca, ela é o arrebatamento. Sabe por quê? A igreja eu vejo Noé pregando o evangelho. A igreja eu vejo a construção da arca. Mas quando a arca já está construída, pastor Maicon, eu vejo como um arrebatamento. Porque depois que aqueles que creram, porque todo mundo ouviu. Agora os que creram, entraram na arca, o próprio Deus fecha a porta. Eu vou falar de novo. Aqueles que creram, entraram na arca, o próprio Deus fecha a porta. E aí escrito está: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. A palavra de Deus também vai dizer que nós temos que buscar o Senhor enquanto pode achar. Não adianta, irmão, você achar que você pode levar uma vida de qualquer maneira e que tudo é oba-oba, que tudo é festa, que tudo é alegria, não, porque o próprio Jesus falou: pastor, mas o que tem de mais em comer, beber, casar e dar em casamento? Festa é bom, a gente gosta de festa também, os crentes. Mas o que esse texto quer dizer é que Jesus está alertando que o fim está próximo e as pessoas estão se distraindo com coisas desta terra. Aleluia! Achando que a porta vai ficar aberta para sempre, não vai. É no abrir e fechar dos olhos. Ele vai vir buscar a tua igreja.
E depois não adianta chorar, crente. Sabe por que as pessoas não... Eu penso que as pessoas não entraram na arca também? Porque não era uma mensagem que atraía as pessoas. Não só porque nunca tinha chovido, mas porque ele está pregando o quê? Ele está pregando. Por isso que eu falo que a arca para mim simboliza mais o arrebatamento. Porque o que Noé está pregando? Segundo o direcionamento de Deus. Quem não entrar na arca vai? Quem não entrar na arca vai? E a gente está pregando o quê? Quem não aceitar Jesus, aleluia, não crer, não for batizado, vai o quê? Vai morrer. Vai ter um arrebatamento e vai morrer. Aleluia, mas nos dias de hoje era para ser mais fácil. Porque já aconteceu muita coisa. Naquele período não. Noé foi o primeiro pregoeiro a pregar isso, pastor Felipe. Agora, irmãos, cá para nós. Vamos refletir um pouco. Como estão as nossas atitudes mediante tudo isso? Humildade, reconhecer a própria dependência de Deus e a pequenez diante dele. Obediência, seguir os mandamentos de Deus e sua vontade expressa na Bíblia. Perdão, perdoar aqueles que nos ofendem, assim como Deus nos perdoa. Tem gente, irmão, que acha que é melhor que Deus. Sabia? Porque não perdoa. Aí Deus perdoou. Por que eu não vou perdoar? Aleluia. Deus perdoou sem ter nenhum pecado. A gente cheio de pecado, cheio de carrapato. Aleluia. Esmagado pelo mundo, jogado na lata do lixo, projeto falido, ninguém acreditava mais na gente. Aí Deus vai lá e fala: eu quero. Jogaram fora, mas eu quero, porque na casa do oleiro não tem lata de lixo. Na casa do oleiro o vaso está quebrado, mas eu faço um vaso novo. Aleluia. Aí eu não vou perdoar, porque eu sou a estrelinha de Jeová. Eu não perdoo. Vai você e a falta de perdão lá para o quinto dos infernos. É assim, irmão. É o evangelho que é para pregar, é esse. Já tem muita gente pregando, aleluia, chave disto, chave daquilo. Eu, pelo menos aqui, irmão, a única chave que você vai ouvir sair da minha boca é a chave de fenda, para te apertar cada vez mais, para ver se tu se conserta, se ajusta, aleluia, e começa a ter atitude de crente. Porque sem atitude você não vai salvar nem a sua casa, crente. Aleluia. Oh, glória. O bom de ter fama de incisivo é que eu não... já entrego tudo mesmo. Mas hoje está light. Dá um glória. Obediência. Perdão, gratidão. Irmão, a gente tem uma tendência a reclamar pelas poucas coisas ruins que acontecem na nossa vida e não valorizar as muitas coisas boas. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas a primeira boa notícia, você está vivo. Aleluia. A segunda boa notícia, você além de vivo não está doente. Se tiver alguém doente entre nós, no final nós vamos orar aqui, Deus pode te curar. Aleluia. E tem mais, irmão, a palavra de Deus vai dizer que é melhor você entrar no céu faltando um olho, faltando um pedaço, do que você ir para o inferno saudável. Aleluia. Oh, glória. Calma aí, irmãos.
Já já eu entro na mensagem novamente, que é só para a gente interagir um pouco. Generosidade, compartilhar com os outros o que temos, tanto material quanto espiritualmente. Irmãos, nós temos um evangelismo aqui, uma ação social, uma vez por mês. Eu não sei você, mas se eu dependesse só disso aqui para evangelizar, eu estava morto já. Já estava desviado, já tinha voltado para as minhas práticas. A minha oportunidade de evangelizar é a partir de quando eu acordo. É no meu status, é quando eu vou comprar pão, aleluia, é quando eu encontro a minha vizinha ao abrir o portão e colocar o pé para fora, aleluia, porque Deus me chamou para fazer a diferença. E Ele falou: aonde você colocar as plantas dos seus pés, aleluia, a presença do Senhor estará, e onde colocar as tuas mãos vai prosperar. Ei, crente, se você não consegue nem vir para um evangelismo, aleluia, uma vez por mês, eu não estou falando, irmãos, de alguém que não conseguiu vir, nenhum, nem outro, não. Eu estou falando que você tem que evangelizar todo dia, é com a sua vida, é com as suas atitudes. Oh, glória! Aleluia! Você precisa entender, eu preciso entender que nós somos portadores de uma chamada, e não somos diferentes de Noé, não, irmãos. Você está aqui sentado tendo a oportunidade de ser ministrado, não só hoje, mas no domingo, na quarta, aleluia, na sexta-feira. Deus te chamou para fazer a diferença nesta terra, para ser luz, irmãos. Mas tem muita luz que está que nem pisca-pisca. Ora está acesa, ora está apagada. Acende na igreja, apaga no trabalho. Aleluia, acende no evangelismo, apaga no trânsito. Aleluia, acende na frente do pastor, apaga dentro de casa, perante a esposa, perante o esposo, perante os filhos. É filho dando mau testemunho dentro de casa quando os pais são ímpios. Aleluia, é esposo dando mau testemunho para a esposa ímpia, e aí por diante. Incredulidade, ou melhor, generosidade, compartilhar com os outros o que temos, tanto material como espiritualmente. Esperança, manter a esperança em Deus e em suas promessas, mesmo em tempos difíceis. Foi o que Noé fez. Estava todo mundo corrompido, irmão. Diga assim: todo mundo. Agora diga assim: eu e Deus somos maioria. Você entende, irmão, que não tem desculpa? Não tem desculpa, irmão. Naquele grande dia que eu e você vamos ficar frente a frente com Ele, não vai ter ai, 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 não vai ter ui, ui, não vai ter que foi por conta disso, foi por conta do dólar que subiu, da briga da direita com a esquerda, aleluia, do pastor que era mais incisivo, do outro que era mais maluco, do outro que falava baixo, do outro que gritava. Não tem nada a ver com isso. É o seu posicionamento, é a sua atitude, é o quanto você valoriza a palavra de Deus. Esperança, manter a esperança em Deus e em suas promessas, mesmo em tempos difíceis. Paciência, ter paciência diante dos problemas e das provações, confiando no tempo de Deus. Oração, buscar a Deus em oração, comunicando-se com Ele, buscando suas direção. Essas são atitudes, irmãos, que agradam a Deus. Mas eu posso falar algumas aqui, só para a gente voltar a falar de Noé. Algumas atitudes que desagradam a Deus. Atitudes esta: o orgulho, a desobediência, a incredulidade,
a maldade, a inveja, a maledicência, a amargura, guardar ressentimentos e o ódio no coração, recusando-se a perdoar. Irmãos, a amargura, ela é como um copo de veneno que a pessoa toma esperando que o outro vá morrer. Tem muita gente que está morto porque é amargo. Tem muita gente que está morto porque está desejando mal para o outro. E muitas vezes esse outro nem lembra que você existe. Ele está vivendo, ele está produzindo. Acho que o que tinha de nego falando de Noé, falando, esse cara é louco. Esse cara aí vai morrer construindo esse negócio aí. 100 anos, Lucas. Mas uma coisa que eu aprendi, e tem que ser uma ferramenta do crente, evangelista Erinaldo: não dá ouvido para que estão falando. A gente precisa ser direcionado apenas por uma voz. Aleluia. Eli, quando deixou de ouvir a voz de Deus, morreu e perdeu a casa dele. Olha só que paradoxo. Noé ouviu a voz de Deus, produziu e salvou a sua casa. Isso aqui desceu agora. Isso aqui não estava no Google, não. Eli deixou de ouvir a voz de Deus, parou de produzir, porque Eli era um cara que produzia. Quantos aí que produziram bastante e agora estão se perdendo por causa dos filhos? Ah, meu irmão, a minha atitude com os meus filhos, eles sabem. Aleluia, é ensinar, tá na posição, e não é fácil, tá na posição, mas se eles quiserem ir, eles vão só, porque eu não vou. Eu não largo esse Jesus por nada. Aleluia. Eu vou ensinar eles, aleluia, a eles aprender com os erros que eu tive, porque a Bíblia fala que nós podemos aprender com o erro do tolo, e por 33 anos eu fui tolo, mas quando Jesus me chamou e começou a me instruir, eu comecei a adquirir sabedoria do alto. Aí Eli deixou de ouvir a voz, aí o que aconteceu? Ele parou de produzir, e ele perdeu a casa dele, perdeu a vida dele. Diga assim: quando eu ouço a voz de Deus, eu produzo. Quando eu ouço a voz de Deus, eu salvo a minha casa. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero trabalhar com os irmãos algumas atitudes que Noé teve aleluia, segundo a Bíblia Sagrada. Eu comecei a falar aqui sobre o que aconteceu lá no início, né? Você já viu alguém ser beneficiado por desobedecer? Não, né? Só que o que é mais fácil, obedecer ou desobedecer? Muitas vezes, desobedecer é só você não fazer nada. Então, obedecer dá mais trabalho. Só que quem obedece colhe benefícios por isso. Depois eu vou falar aqui o que Deus fez de Noé. Noé, quando no capítulo de número 6, quando a palavra de Deus vai falar sobre a corrupção do gênero humano, Noé vai ser descrito como um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos.
E a Bíblia é clara em dizer que Noé andava com Deus. O que diferencia um homem ou uma mulher é com quem ela anda. Eu confesso que eu fico preocupado com crente que não anda com crente. Eu fico. Eu estou evangelizando. Nesses 11 anos de caminhada, quantas pessoas eu já vi que foi evangelizar e até agora não voltou. Eu fico imaginando o que fala, qual que é o assunto? Será que é Bíblia? O que que ensina? O que que aprende, Eliomar? O que que está vendo? O que que está praticando? Quais têm sido as atitudes? Diga assim: o homem é perigoso quando não está ouvindo a voz de Deus. E quando eu falo homem, eu estou falando de humanidade agora. Não estou falando só dos varões, não. Estou falando do homem, a humanidade. Porque Deus plantou o jardim, colocou o homem, fez a mulher e instituiu a família. Mas em um período que eles deixaram de ouvir Deus e foram dar ouvido à serpente, nós já sabemos o que aconteceu. E coisas que você passou, ou tem passado, ou vai passar, não é culpa de Deus, mas sim do homem que não ouviu a voz de Deus e foi dar ouvido à serpente. E desobedeceu. Aleluia. Mas eu tenho uma frase que eu gosto muito e carrego ela comigo diariamente, é: quem não pode errar sou eu. Não adianta você, aleluia, ficar se apegando no erro que alguém cometeu lá atrás para justificar os seus. Não. Parâmetro, aleluia, exemplo para as nossas vidas é Jesus Cristo de Nazaré. Ele mesmo sendo Deus, aleluia, ele abriu mão da sua glória, aleluia, e se fez maldito por mim e por você, aleluia. Ele sendo 100% carne, homem, aleluia, ele mostrou, aleluia, que dá para ter uma vida sem pecado. Pecadores nós já somos pelo DNA, pelo pecado original, aleluia, mas ele nos mostrou na prática, na atitude, na prática, na atitude, aleluia. Jesus no seu ministério terreno, ele falava, ele verbalizava, só que ele ensinava com atitude. Oh glória, ele conseguia andar em lugares sem se contaminar. Ele conseguia andar em lugares sem se contaminar. Só que hoje tem alguns lugares que criaram uma bolha, uma redoma, e onde eles cantam, onde eles pregam, onde eles brigam por isso aqui, ó. Mas eles falam: lá fora não dá para pregar mais, pastor Felipe, porque o mundo, as pessoas estão muito sujas. Mas será que as pessoas estão muito sujas? Ou a igreja não está limpa o suficiente? Aleluia. Porque amaldiçoaram Jericó, mas teve um dia, aleluia, ninguém queria passar lá, mas Jesus falou: eu vou, aleluia, eu vou, aleluia. Ninguém queria ter contato com aquele cego, mas Jesus assim o curou. É hora, igreja, aleluia, de começar pela nossa casa, por atitudes, de começar a produzir, irmão, aleluia, e pregar aí fora. O nosso papel era que nem Noé, é pregar, aleluia. Não é convencer, quem convence é o Espírito Santo. Nós temos que pregar, mas saiba de uma coisa: se você pregar o que você não vive, aí não vai dar certo. Então a primeira atitude de Noé foi obedecer cegamente, irmãos.
Noé obedeceu cegamente. Aleluia. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Olha que interessante, irmãos. Para aqueles que de fato andam com Deus, Deus livra da catástrofe. Aleluia. Deus trata diferente. Deus olha e fala: eu vou matar todo mundo. Mas não é por mérito, é pela graça. Não é pelo tanto que você canta, não é pelo tanto que você prega, mas é por quem você é. É o caráter. Tem muita gente pregando que prega que é uma beleza. Se deixar, prega de dia, de noite, de tarde, de madrugada. Mas prega, Jaciara, mas prega. Tem gente que canta. Tem gente que abre igreja, que põe lustre caro, que põe fachada cara, que põe cadeira cara, almofadada, faz umas coisas bonitas. Mas como está escrito, naquele grande dia Jesus vai falar: eu não te conheço. Mas e o talento, Senhor? Em teu nome, aleluia, eu expulsei demônio, ó, que maravilha, que lindo, hein? Mas eu não te conheço. Jesus, a palavra de Deus vai dizer que Noé era um homem justo, íntegro. O céu não te conhece pelo que você faz. O céu te conhece pelo que você é. Nós vamos ver na Bíblia por várias vezes pessoas tentando denegrir imagens de outras pessoas. Mas Deus é conhecedor de tudo. Deus sabe quem é. Porque isso é uma teologia satânica. O diabo, ele não vê como Deus vê. Exemplo de Jó. O diabo, numa conversa com Deus, fala: mas é fácil te adorar desse jeito. Ele tem tudo. E sabe qual que é o problema, o perigo de você buscar a Deus pelo que Ele pode te dar? Porque quando você perder, você deixa de buscar Ele. Então, quem está aqui hoje me ouvindo, tem que buscar Deus por quem Ele é. E você vai entrar no céu ou não vai entrar, salvação é o departamento de Jesus Cristo, mas pelo aquilo que você é, não pelo aquilo que você faz. Ou não tem, aleluia, pessoas que pregam melhores do que as outras, que cantam melhores do que as outras. Tem muita gente aí, irmão, que nem crente é, se trazer para cantar louvor aqui, ou tocar. Vão tocar mais? Vão cantar mais, sim ou não? Mas quem são eles? Na obediência, assim como Noé. Para Noé não importava. Imagina, irmão, a zombaria. Quem já sofreu zombaria aí por ser crente? Alguém aí? Muitas vezes não chega na sua cara, irmão, mas todo mundo aqui, aqueles que já são crentes há um tempo, já passou por isso. Só que fica tranquilo. Noé não estava se importando com o que falavam dele, e sim com quem falou com ele.
Vou repetir, se você tem certeza de quem fala com você, pouco importa o que estão falando de você. Agora, irmão, eu vou te falar, se o motivo da zombaria é você que está dando pelas suas atitudes, aí é hora de recalcular a rota. Noé foi instruído por Deus a construir uma arca para sobreviver ao dilúvio, que destruiria a terra. Ele seguiu as orientações divinas de maneira rigorosa, sem questionar, apesar de a tarefa parecer impossível ou até ridícula para os outros. Irmão, você já se colocou no lugar de Noé por alguma vez? Imagina, Beto. Nunca tinha chovido, varão. Você acha que é difícil levar o povo para evangelizar? Imagina colocar o povo dentro da arca, falando que ia chover, uma coisa que nunca tinha acontecido. Mas uma das atitudes de Noé, que nós devemos aprender com ela, diga assim, a obediência a Deus. A segunda atitude de Noé é a fé. Noé demonstrou uma fé inabalável em Deus, mesmo sem evidências físicas imediatas do que estava por vir, no caso o dilúvio, né? Ele acreditou nas palavras de Deus e cumpriu sua missão. É muita gente falando que acredita na palavra de Deus, mas vivendo como se não acreditasse. Ó, me ajude aqui nessa manhã. Se você soubesse que Jesus iria voltar hoje à tarde, o que você faria? Hã? Cadê os corajosos? Fala aí o que você faria, seja sincero com Deus, está na igreja, não pode mentir, seja sincero. Quem pode me dar um exemplo? Hoje, Jesus vai voltar à tarde, o que você faz? Falar para todo mundo? Quem mais? Pedir perdão? Quem mais? Hã? Ficar tranquilo e deixar os outros morrer? Tá bom. Amém, amém. Se posicionou. Quem mais? Aceitar Jesus? Quem mais? Martinho Lutero falou assim, ó: viva como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. É assim que nós temos vivido? É assim, igreja? É assim, crente? Diga, não há mais tempo para perca de tempo. Aqui é culto de missões, irmãos. Mas a missão tem que começar em casa. Noé, era ele mais 7. E ele construiu a arca, ele fez uma grande obra. Só que as pessoas ouviram e não acreditaram. Só que dentro hoje a gente tem mais de 100 pessoas. Será que a gente consegue fazer uma grande obra? De repente por você não, mas Jesus falou assim, ó: vocês farão coisas maiores ainda. Quem falou? Vocês farão coisas maiores ainda. Mas tem muita gente que está aqui hoje e não acredita, porque se acreditasse, aleluia, já começava hoje, não esperava saber a hora e o dia que Jesus vai voltar. Porque deixa eu te falar uma coisa, ele não vai contra a palavra dele, e escrito está: não saberemos nem o dia nem a hora, irmãos. Mas a gente tem que viver como se ele fosse voltar hoje. Temos que viver como se ele tivesse morrido hoje. Temos que viver como se ele tivesse ressuscitado hoje. Aleluia. Senão, aleluia, não passamos de um bando de mentirosos. Integridade. Noé era descrito como justo e íntegro em sua geração. Isso significa que em um ambiente corrupto, cheio de violência, ele manteve sua moralidade e compromisso com os princípios divinos. Como é que tem sido sua conduta, crente, no trabalho, na rua, no trânsito? Tem comprado e não tem pagado? Como é que tem sido as conversas no WhatsApp?
Como é que tem sido as visitas? É para edificar ou para falar do irmão? Aleluia! Como é que tem sido, crente? Como é que tem sido o seu relacionamento com Deus? Como é que você tem se mostrado perante a sociedade? Será que as pessoas podem olhar e falar, ali vai um homem de Deus? Aquele troco errado, você volta para devolver ou acha que é bênção? Aleluia! É difícil dar glória, né? Amém. Mas eu prefiro você sem glória indo para o céu do que dando glória indo para o inferno. Que tem muita gente glorificando, aleluia, mas está num caminho que para o homem parece até bom. Mas a Bíblia diz que o final leva à morte. Aleluia. Irmão, ser crente não é brincadeira não. Ser crente é acreditar naquilo que ainda não aconteceu. A pastora Kelly falou aqui, nos últimos dias, ela tem entendido, aleluia, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Irmão, eu não sei o que você está esperando, se é carro zero, se é casa própria, aleluia, se é um marido, se é uma noiva, eu não sei, se é concluir uma faculdade, mas eu estou esperando o arrebatamento da igreja, aleluia. Para mim frustração vai ser Jesus vir e eu ficar, pastor Felipe. O resto, aleluia, é resto. Aleluia, o que eu quero é a glória da eternidade. Eu não sei se eu estou sozinho nesse negócio, mas se eu conseguir convencer um ou dois aqui nesta manhã que o arrebatamento é o que importa para o crente, eu já estou feliz. Ei, crente, reflete aí o que você quer. Aleluia, reflete aí, aleluia, sobre o alto preço que foi pago na cruz do Calvário. Noé construiu a arca. E nós? O que nós temos construído, irmãos? Quanto tempo de crente? Um mês? 6 meses? 1 ano? 2 anos? 3 anos? 4? 10? 20? O que você construiu? O que você está construindo? Nem todo mundo vai pregar na tribuna, mas todo mundo tem algo para oferecer. Para Noé, Deus falou, constrói a arca. De repente para você Ele falou, vem, seja diácono, vem servir a água, vem trocar a lâmpada, vem fazer parte do marketing, vem cantar, vem tocar, vem pregar, vem ficar no estacionamento, aleluia, vem adorar, mas faça alguma coisa, produza alguma coisa para o reino, aleluia, tenha atitude, aleluia, faça bom uso do fôlego de vida. Oh glória, lamancho de calabaçaio, rai de conteremancho de calabaçai, rai de conteremancho de calaçaio. Perseverança, crente. 1 aninho já está querendo desistir. 2 aninhos já está querendo desistir. Aprenda com Noé, 100 anos. 100 anos produzindo. Tem gente que está aqui me ouvindo e eu vou falar, Jesus. Eu vou falar. Tem gente que está aqui me ouvindo, já está há algum tempo na igreja e não produz nada, mas quer tudo de Deus. Ai, mas meu filho não veio para a igreja. Está produzindo o que, crente? Ah, mas a porta não abre. Está produzindo o que, crente? Alamacho de calabaçaio. Oh glória! Construir a arca levou anos. Alguns estudiosos dizem que foram cerca de 100 anos. Durante esse tempo, Noé enfrentou zombarias e descrédito das outras pessoas, mas não desanimou. Diga assim, eu não posso desanimar. Oh glória! Oh glória! Só quem não vai desanimar aí, levanta a mão.
Aleluia, adora o Senhor nesta manhã, fala, eu vou para cima. Aleluia, fala assim, ó, eu já tenho mais do que mereço. Aleluia, fala assim, ó, eu vou parar de reclamar, eu vou começar a agir, eu vou começar a ter atitude. Irmãos, eu particularmente tenho dificuldade com pessoa pessimista. Teve gente que falou assim para mim, eu acredito no seu chamado. Leandro, mas quando eu era cooperador e fui pastorear, não acreditaram. Entende? Quantos Tomé só acredita depois que acontece, irmão? Aí fica fácil. Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava. Jesus voltou, falou, toca aqui, filho, toca aqui, quer tocar? Aí, ó. Não é, como que fala no teatro lá, cinematográfico, não é maquiagem, não é, queria falar mais difícil, mas não lembrei. Mas não é, toca aí. Irmão, mas daí Jesus fala, bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Aí você vai falar, mas não tinha chovido, é difícil acreditar, mas Noé também não tinha visto chuva. Mas a diferença é que Noé era íntegro, Noé era reto, e Noé acreditava na palavra do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão, você vai ver muita gente avançando, produzindo, prosperando, e você vai falar, por que eu não consigo? Sabe por quê? Porque você não acredita, irmão. Você muitas vezes está perdendo tempo, está entrando e saindo da mesma maneira. Tinha as multidões que seguiam Jesus. Existiam 3 tipos de multidões. Quantas multidões? Uma só era os curiosos. Até hoje essas multidões estão dentro da igreja, pastor Maico. Ele vai para curiar, vou lá ver. Deixa eu ver lá. Ó, que benção, ó, o pastor. Vai ser pastor. Olha, eu não tocava nada. Ó, o Gabriel está tocando. Aleluia. Ah, agora a liderança mudou. Você viu que é líder das senhoras agora? É a pastora Luana. Ah, que legal. O pastor faltou no culto hoje, hein? Aleluia. É os observadores. Só está ali para observar. Como foi a palavra, irmão? O que aconteceu? Aleluia. O que foi liberado? Qual foi o direcionamento? Não sei. Eu só sou curioso. Eu só venho só para fazer número. Essa era uma das multidões. A outra é os piores. É aqueles que queriam achar defeito. Nossa, querem fazer aquele negócio. Olha o queixo dela como mexe, gente. Para que isso? Nossa, olha esse pastor como ele grita. Fica se mexendo, parece um louco. Sou louco mesmo, louco por Jesus. Só eu e ele sabe da onde ele me arrancou. Aleluia. Só que tinha a terceira multidão. Sabe qual é a terceira multidão? É os necessitados. É os aquebrantados. É aqueles que falam assim, ó, é minha última chance. Aleluia, eu não vou perder culto. É ele, é aquele que fala assim, eu não estou nem enxergando, mas eu estou ouvindo um barulho. É Jesus. Eu vou falar de novo, eu não estou vendo, os olhos estão tapados, mas eu posso ouvir que ele está na casa. Eu posso ouvir que ele está passando. E com a última força que eu tenho, eu vou clamar, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É para esses. É os doentes. As pessoas criticavam a pastora Rosinete, mas esse aí fala que é o Messias. Está na casa do republicano. Está falando com prostituta. É os religiosos. Eu odeio religioso, irmão. Jesus veio para os doentes, irmão. Fica aí achando que você é a última bolacha do pacote. Que tem gente que nesse exato momento está fumando uma pedra de crack lá na Cracolândia.
mas amanhã ele pode entrar por aquela porta. Jesus dá um banho nele, que nem fez nem mim nem você, mas muitas vezes a gente não valoriza. Aleluia. E levantar ele, e amanhã ele está aqui pregando, te pastoreando, aleluia, e falando: Deus é bom. Perseverança. Uma outra atitude de Noé foi o salvamento e o cuidado com a criação. Noé não apenas salvou sua família, mas também se preocupou em perseverar as diversas espécies de animais, em preservar, as espécies de animais como Deus havia ordenado. Ele foi responsável pela conservação da vida na terra. Irmãos, o que me chama a atenção aqui é que não entrou nenhum homem além da família de Noé, mas os animais entraram. E sabe o que acontece? Noé não foi atrás dos animais. Deus falou e os animais obedeceu. A Bíblia vai dizer, Alessandro, que vinha de 2 em 2. Um macho e um fêmea. Aleluia. Olha por que eu comparo a arca com arrebatamento. É macho e fêmea. Não tem terceira opção. Eu vou falar. É um macho e fêmea. Não tem terceira opção. Ah, pastor, você é homofóbico? Não. Eu sou bíblico. A Bíblia vai dizer, aleluia, aleluia, oh glória. É macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea. Sabe por que tem animal até hoje? Porque Deus preservou a natureza quando guardou macho e fêmea. Se guardasse só macho, tinha acabado. Se guardasse só fêmea, tinha acabado. Sabe o que estão querendo fazer por aí? Acabar com a humanidade. Aleluia. Mas eles não podem, só quem pode acabar com a humanidade é Deus. Porque Ele criou e se Ele quiser, Ele pode destruir. Aleluia. Mas que Deus ache graça na minha e na sua vida. Aleluia. Oh glória. E que enquanto nós estivermos nessa terra, nós possamos pregar o evangelho da salvação. Oh glória. Se coloque sobre seus pés nessa manhã. Quero chamar o grupo de louvor aqui. Assim, quando a palavra de Deus é o suficiente, o fogo não se apaga. Irmãos, Deus muda? Vou perguntar de novo, Deus muda? Deus falha? Eu posso falar algo para vocês? Aí Deus vai falar: Noé, depois de aproximadamente 100 anos, entra na arca. Entra na arca, Noé, você e sua família. Você foi obediente, Noé. Você teve fé, Noé. Você perseverou, Noé. Aleluia, você foi um bom líder para a sua casa. Tem muita gente querendo liderar fora, mas não lidera nem a sua própria casa. Ei, crente, começa pela sua casa. Aí Deus fala: agora entra, Noé, porque eu te usei para construir, mas o projeto é meu. Sabe por que a arca não tinha nem motor e nem direção, nem volante, não tinha. Porque quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente escuta a voz de Deus, Anderson, é o Senhor que nos guia. É o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos conduz. É só obedecer. Aleluia, é só fazer que nem Josué fez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ei, homens,
Se posiciona nesta manhã. É manhã de se colocar de pé, de chamar a responsabilidade e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus não usa qualquer ferramenta. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Deus não usa qualquer ferramenta. Primeiro, Deus vai usar a ferramenta que é obediente. Deus vai usar a ferramenta que acredita. Deus vai usar a ferramenta que persevera. Não sei se você está entendendo o que Deus está falando com você nesta manhã. Você é ferramenta na mão dele. Aleluia. Ele está te chamando para um posicionamento nesta manhã. Se alguém já entendeu isso, aleluia, nós vamos adorar aqui, nós não eles. Porque se eu adorar vocês vão correr, mas eu vou adorar também aqui. Porque eu sou adorador, eu não sou cantor, eu não sou pregador, eu não nasci pastor, eu sou ovelha, aleluia, e ovelha, aleluia, tem que estar, aleluia, debaixo, aleluia, dos cuidados do seu pastor. Ó, irmãos, eu posso te falar uma coisa nessa manhã? Grave isso, grave isso. Você é ferramenta nas mãos do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer, pastor Maico, que Deus fez uma aliança com Noé. Qual que é o símbolo da aliança? Qual que é o símbolo? Aí o arco-íris, pastora Kelly, ele começa aqui, ó. Aí ele faz assim, ó. Ué, cadê a outra parte da aliança? Ó, sabe o que Deus está falando com você nessa manhã? Sabe o que Deus está falando? A minha parte está pronta, que é a parte do alto. Aleluia. Deus falou: Noé, constrói a arca, vai vir o dilúvio. Aleluia. A arca começou a ser construída aqui, irmão. Mas quando o dilúvio, a água baixou, ela estava no monte. Você não entendeu? Aleluia, a arca é o arrebatamento da igreja. Você produz aqui, você obedece aqui, você tem fé aqui. Aleluia, vai vir o arrebatamento e você vai para a glória. Só quem vai para a glória. Aleluia, só quem estava com a brasa